Olá, muito bom dia. Eu sou Angélica Carlini, da equipe doutrinária do Centro Espírita Vovô Nestor, e estou aqui nessa manhã para a nossa preleção do Evangelho segundo o Espiritismo e a nossa vibração, que é feita online às 8h30 e presencialmente no Centro Espírita Vovô Nestor às 9h. O Centro Espírita Vovô Nestor fica na rua Pedro Braga, 130, aqui na cidade de Campinas. E você é muito bem-vindo para conhecer as nossas atividades presenciais. Nós temos atividades presenciais agora no domingo, às 9h, com a preleção, a vibração e o passe. E às 10h nós temos sempre palestras. As palestras também são transmitidas online, portanto aqui pelo canal do Facebook do Centro Espírita Vovô Nestor, você poderá nos acompanhar. Nós vamos iniciar pontualmente às 8h30 e contamos com a sua presença conosco. Dá tempo ainda de chamar alguém da família, dá tempo de convidar pessoas queridas para participarem, pessoas que você gostaria que partilhassem esse momento de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja muito bem-vindo conosco. Em mais alguns minutinhos, nós vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, aqui no Centro Espírita Vovô Nestor de Campinas. Às terças-feiras e às quintas-feiras, nós também temos presencialmente trabalho de preleção e passe, lá na rua Pedro Braga, 130, no Parque Itália, aqui em Campinas. E também temos, nesses dias, o acolhimento fraterno, que é aquele momento em que você pode encontrar com um dos nossos companheiros de trabalho no Espiritismo, para conversar, para trocar ideias, para dividir as suas dúvidas, as suas aflições. Na página do Centro Espírita Vovô Nestor no Facebook, você encontra todas as atividades, a evangelização infantil, que funciona também aos domingos pela manhã, os cursos que funcionam às quartas-feiras, e também aos domingos pela manhã, enfim, uma série de atividades importantes que o Centro Espírita Vovô Nestor realiza e que você pode participar. Venha com a gente, acompanhe a nossa página no Facebook para que você possa estar sempre bem informado sobre as nossas atividades. Lembrando também que o Centro Espírita Vovô Nestor tem uma creche com muitas crianças, muitas mesmo, 800 crianças que são atendidas na creche e que a gente recebe todo tipo de doação. Seja para utilizar lá em benefício das crianças, seja para utilizar no nosso bazar para a venda, e então, com esses recursos, conseguir fazer manutenção na casa, comprar brinquedo para as crianças, material didático, enfim, tudo para suprir as necessidades das crianças e das famílias que muitas vezes necessitam de apoio. Então, conheça esse trabalho da creche, acompanhe com a gente, porque certamente você pode nos auxiliar bastante.
8 horas e 30 minutos, nós vamos iniciar então a nossa preleção do Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe em mais esse momento de trabalho, de estudo, para que a nossa compreensão das coisas espirituais se amplie, para que a gente possa viver em equilíbrio, em harmonia e com muita fé. Muito obrigada, Jesus, por esse momento. O nosso trabalho de hoje é a reflexão sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E como a gente sabe, esse capítulo, todos os capítulos do Evangelho, tem uma parte que reproduz as lições de Jesus, as falas de Jesus encontradas nos Evangelhos de Mateus, Lucas, João, e tem uma outra parte que são as recomendações dos Espíritos, são as lições dos Espíritos, as instruções que eles nos deram por via mediúnica. Essa parte que nós vamos estudar do capítulo 5º do Evangelho está nas instruções dos Espíritos. São mais ou menos perguntas que foram formuladas e que esses Espíritos se incumbiram de responder. Então, a primeira lição é de um Espírito que se apresentou como François, um Espírito que era da cidade de Geneve, na França, e vai tratar sobre a melancolia. Por vezes, de fato, nós sentimos uma certa tristeza em nossos corações, uma sensação de que a vida é muito amarga, muito triste, que a vida é muito dura. E isso é comum. E segundo esse espírito, tem uma explicação até que bem simples. É que o nosso espírito, por vezes, aspira, tem vontade de ter mais liberdade e principalmente tem vontade de ter mais felicidade. Isso é comum. A gente acordar num dia se sentindo menos feliz, se sentindo menos motivado, com essa melancolia, às vezes até com uma certa amargura. Isso é comum de acontecer na nossa vida. Na verdade, isso significa que o nosso espírito se sente muito preso ao corpo e principalmente se sente um tanto quanto aborrecido, frustrado de viver em um mundo em que nós sabemos que a maldade e a injustiça ainda são constantes. Mas nós temos que superar esses momentos de melancolia. Nós devemos ter em mente sempre que nós todos temos uma missão para cumprir nessa encarnação. Seja nos dedicando às nossas famílias, ou cumprindo com os diversos deveres que Deus nos confiou, nós temos compromissos assumidos para essa encarnação. E precisamos cumprir esses compromissos. Para isso, por maior que seja a nossa angústia, a nossa amargura, por maior que seja a nossa melancolia, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos seguir fortes e corajosos, suportar a melancolia, enfrentá-la e seguirmos com a fé de que no tempo certo nós estaremos todos juntos na vida espiritual. Então, cumprimentando aqui a Sueli, a família toda dela, que vem com a gente sempre, desejando um ótimo dia para todos, a gente refletir um pouco sobre essa lição do Evangelho em relação aos nossos momentos de melancolia e de amargura. É verdade, a gente se sente assim. Não tenha dúvida que muitas vezes a gente se sente até decepcionado, frustrado com o mundo que nós estamos vivendo. Mas nós devemos voltar o nosso olhar sempre para os nossos deveres, para as responsabilidades que nós temos em relação à nossa família, em relação a todos aqueles que convivem conosco, em relação ao nosso trabalho. E essa responsabilidade
é que deve encher o nosso coração de alegria, porque é uma prova da confiança de Deus, é uma prova de que nós temos um papel a cumprir nessa vida e devemos fazer isso da melhor forma possível. Ainda nesse capítulo do Evangelho, depois de tratar da melancolia, o Evangelho vai tratar das provas voluntárias. Ou seja, nós devemos acrescer às nossas provas maiores dificuldades para com isso podermos evoluir mais rapidamente. O Espiritismo nos ensina que o maior valor que nós podemos ter é suportarmos as provas que Deus nos envia sem nos lastimarmos e sem fugir delas. Mas também nos ensina o Espiritismo que não há nenhum valor no sofrimento voluntário se ele não for em benefício do próximo. Portanto, jejuar, passar frio, se impor privações com o intuito de tornar nossa vida mais sofrida e com isso, em tese, agradar a Deus, não faz o menor sentido. Porque a gente não pode se sacrificar sem que isso tenha uma razão de ser, sem que isso seja benéfico de alguma forma. Em outras palavras, o sofrimento pelo sofrimento não conduz à evolução. O valor do sofrimento só existe se nós estivermos passando por aquele sofrimento em benefício da solidariedade ou da caridade. É isso aí. Se eu estou me sacrificando, se eu estou comendo menos, por exemplo, para dividir o que eu tenho com um irmão que tem fome, para dividir o que eu tenho com alguém que necessita, aí sim, esse meu sofrimento terá um valor. Agora, se eu deixo de me alimentar adequadamente, simplesmente para sofrer, porque com isso, supostamente, eu estou agradando a Deus, não. O Espiritismo nos ensina que não há valor nenhum no sofrimento sem causa, no sofrimento sem objetivo. Provocar sofrimento para avançar em evolução não existe. É um baita do equívoco. O único sofrimento válido é aquele que a gente viva para proporcionar alívio ao próximo. Uma outra pergunta que é feita aqui nessas instruções dos Espíritos é se nós podemos abreviar a prova do próximo quando isso nos for possível. Ou, ao contrário, se nós devemos respeitar os desígnios de Deus e deixar que o próximo siga as suas provas, inclusive sofrendo aquilo que a gente poderia amenizar, mas que a gente não vai fazer então, porque aquela é a prova dele, eu não posso ajudar. Não faz o menor sentido isso. Se a gente tem a oportunidade de abreviar o sofrimento alheio, se a gente tem a oportunidade de amenizar o sofrimento alheio e não faz, isso não faz, não tem com certeza o menor sentido. Nós nunca conhecemos exatamente o curso das provas, mas sabemos da enorme importância que tem em amar ao próximo, que aliás foi a lição fundamental do Evangelho, a lição fundamental de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo, fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Como é que a gente pode saber se nós não somos instrumento de Deus para sermos um bálsamo, um alívio, um consolo para aqueles que sofrem? Nós devemos ajudar sempre, sem descanso, a todos aqueles que se encontram em dificuldade. A lei do amor e da caridade foi a maior lição de Jesus e é ela que deve guiar os nossos passos todos os dias.
Então você conhece uma pessoa que é morador de rua, que está lá numa situação muito carente, e você tem condição de colocá-lo morando num terreno que pertence a você ou a sua família, para que ele tome conta daquele terreno, fique ali como um vigilante daquilo, e tem condição de fazer uma casa modesta, simples, mas uma casa limpinha, arrumada para essa pessoa morar lá, ter um salário e trabalhar ali como um caseiro daquele terreno, daquela chácara que você tem. Mas aí você diz, não. A prova dele é ser morador de rua. Não posso tirá-lo dessa condição, porque eu estaria interrompendo a prova. Ora, mas quem somos nós para saber qual é a prova dele? Quem somos nós para saber se a prova dele não tinha que ser até aquele momento de uma forma e depois de outra? Então, ajudar o próximo sempre que possível deve ser o nosso maior objetivo. No mais, Deus é que sabe qual é a prova de cada um de nós e Ele haverá de nos conduzir de forma que a gente possa cumprir essa nossa prova. Outra pergunta que foi formulada nesse trecho do capítulo 5 do Evangelho, que trata de bem-aventurados os aflitos, é se nós podemos apressar o fim do sofrimento de uma pessoa para a qual não há mais chance de cura. Esse tema vem sendo muito tratado no mundo ultimamente, esse tema vem sendo muito discutido, inclusive porque já existem clínicas especializadas em alguns países do mundo em abreviar, teoricamente, o sofrimento das pessoas, fazendo com que elas desencarnem antes, porque são portadoras de doenças graves, doenças para as quais não há perspectiva de recuperação. O assunto é conhecido como eutanásia, embora existam outras variáveis e o biodireito estuda bastante isso. Então nós podemos apressar, antecipar o fim do sofrimento de alguém pessoa para a qual não haja mais esperança de cura? A resposta dos espíritos é muito clara, é muito sonora. Não. Não somos Deus e não nos cabe decidir sobre o tamanho das provas, nem nossa e nem dos outros. O espírito precisa viver todos os momentos de sua prova para poder aprender tudo o que a sabedoria divina lhe destinou. As reflexões que nós podemos fazer diante da iminência do fim da nossa vida terrena, diante da expectativa da morte, as reflexões que nós podemos fazer, as consultas que nós podemos fazer à nossa consciência, poderão ser e certamente serão muito proveitosas para a evolução do nosso espírito. Além do que, a expectativa de cura é inexistente para o ser humano, mas nunca é inexistente para Deus. Que se entender que aquela pessoa se recuperar é melhor para ela, é melhor para a evolução dela, do que desencarnar, ela pode sobreviver sem dúvida nenhuma, como muitas vezes nós já vimos acontecer. É um milagre? Não, não será um milagre. Mas será, por exemplo, a possibilidade de descoberta de uma nova técnica, de um novo medicamento, de um novo tratamento que os médicos não sabiam que poderia resultar naquilo e que recupera a pessoa e permite a ela continuar vivendo, continuar encarnada por mais um tempo. Abreviar a vida não nos compete, nem a nossa, nem a de ninguém. Abreviar o sofrimento é uma ilusão, porque parece que nós estamos abreviando o sofrimento nosso ou dos outros quando a gente põe fim à vida. O que nós estamos fazendo, na verdade, é deixar de ter experiências importantes que podem até fazer sofrer o nosso corpo, mas que serão muito benéficas para o nosso espírito. E nós podemos antecipar nosso fim nos dedicando, por exemplo, a atividades perigosas e de grande risco. Por exemplo, eu
considero que esse mundo está me causando muito sofrimento, sei que não devo pôr fim à minha vida, cometer suicídio, mas resolvo me candidatar a ir para a guerra lá da Ucrânia e da Rússia. Então, vou lá lutar pela Ucrânia, porque assim, se eu morrer, eu já abrevio aqui a minha existência, e enquanto isso eu estou me dedicando a uma atividade de risco. Não há nenhum valor em abreviar a vida, nenhum valor. Só é verdadeira essa abnegação de correr risco quando o risco se dá em benefício dos outros. É completamente diferente eu resolver lutar na guerra da Ucrânia porque eu não estou dando mais valor para a minha vida e quero antecipar meu fim, do que eu me candidatar, por exemplo, a trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, não é meu caso, eu não sou médica, mas trabalhar numa entidade beneficente de auxílio a pessoas carentes, de auxílio a pessoas pobres, na periferia, num lugar perigoso lá na periferia. Nem todos os lugares da periferia são perigosos. Alguns a gente sabe que infelizmente são. Mas eu ir trabalhar lá na periferia, eu ir trabalhar lá num lugar perigoso em benefício do próximo. Isso é diferente de eu dizer, não, vou lutar lá para ver se eu tomo logo um tiro e morro, do que eu dizer, eu vou correr o risco, mas vou correr o risco porque eu quero ajudar as pessoas que estão lá. Enfrentar o perigo, colocar a vida em risco, só tem valor se nós estivermos agindo assim, por determinação de auxiliar o próximo, de viver em benefício do próximo, de correr o risco para tentar salvaguardar o próximo, tornar a vida do próximo melhor. Aí sim, o risco que nós estamos correndo faz algum sentido. E finalmente, a última pergunta aqui do nosso capítulo é se o nosso sofrimento pode ser benéfico para os outros. De alguma forma, aquilo que a gente passa de sofrimento, de aflição, pode ser benéfico para os que convivem conosco? A resposta é sim. A resposta dos espíritos, especificamente nesse caso, a pergunta foi respondida pelo espírito de São Luís, sim. Tanto no âmbito material como no âmbito moral, viver os nossos sofrimentos com resignação, em submissão à vontade de Deus, com humildade e fé, nos torna sempre uma referência positiva para os que nos conhecem. Por vezes, nosso sofrimento material se dá em benefício daqueles que estão próximos a nós, nossos filhos, nossos pais, o que também tem muito valor. Você dividir o pouco ou quase nada materialmente que você tem com aqueles que dependem de você, se sacrificando muitas vezes, deixando de ter um conforto, uma tranquilidade, porque você está ajudando um filho, porque você está ajudando um neto, porque você está pagando a escola de um sobrinho para ele poder estudar, e você abre mão de seus sonhos, de seus planos, de sua vontade, exclusivamente para ajudar aquela pessoa. Esse sofrimento é válido e é quase uma lição que as pessoas podem dar, que nós podemos dar àqueles que convivem conosco. Mas é principalmente na vivência da fé que nós podemos estimular o próximo, aqueles que convivem conosco, à resignação, a diminuir seu desespero, ajudar o próximo a viver com mais paciência as suas provas e o seu próprio sofrimento, quando nós temos, em relação às nossas provas e ao nosso sofrimento, uma postura de resignação, de fé, de confiança, de que aquilo que nós estamos vivendo tem um sentido, tem uma função, vai nos ensinar alguma coisa. Basta que a gente se lembre, pessoal, de todas as pessoas que nós conhecemos, e certeza que nós conhecemos sim,
que passaram por sofrimentos de uma forma bem-humorada, de uma forma humilde, de uma forma confiante, de uma forma às vezes até alegre. Eu conheci pessoas que não tinham como andar, não tinham as pernas, sofreram paralisia infantil e que eram de uma alegria contagiante, que eu me lembro delas até hoje e me lembro com muito carinho, principalmente, com muita gratidão, porque foram pessoas que me ensinaram muito, principalmente me ensinaram a suportar as dificuldades. Conheci pessoas que tinham terríveis doenças e que se conduziram ao longo desse período com otimismo, com alegria, repartindo conosco as suas dificuldades, mas de uma forma amorosa, de uma forma otimista. E isso também foram lições importantíssimas que eu recebi dessas pessoas. Portanto, o nosso sofrimento, ele pode sim ser uma coisa benéfica, pode ser sim uma representatividade, pode ter sim uma representatividade positiva para as pessoas, a depender de como a gente viva esse sofrimento, com coragem, com essa resignação ativa, que não é a resignação de quem desistiu. O Espiritismo fala muito bem disso. A resignação para o Espiritismo não é desistência. A resignação para o Espiritismo é ativa. Você decide ser resignado, você opta por ser resignado, exatamente em razão da fé. Bom, essas eram as lições então do capítulo 5 que nos compete estudar hoje. Eu recomendo a todos a leitura do capítulo inteiro. É muito bonito esse capítulo, bem-aventurados os aflitos. Uma das passagens mais lindas da presença de Jesus na terra, que foi o sermão das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, vale a pena, sim, ler integralmente esse capítulo. Vou convidar todos nós agora para fazermos a nossa vibração. E essa vibração não requer nada de extraordinário, apenas a nossa concentração, pedindo a Deus, a Jesus, ao nosso Espírito protetor, incansável companheiro de todos os dias, pedindo aos Espíritos superiores que em nome de Deus nos acompanham, nos orientam, nos instruem, nos auxiliam, pedindo a eles que nos ajudem nesse momento a vibrar amor e solidariedade em relação àqueles que sofrem. Nós vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, pelas equipes de saúde que estão trabalhando nesse momento. Que todos eles possam receber o nosso carinho, a nossa gratidão, na certeza de que não há sofrimento inútil e tudo aquilo que essas pessoas estão vivendo será benéfico para a evolução espiritual delas. Nós vamos vibrar por aqueles que desencarnaram recentemente, há algum tempo, que eles estejam recebendo todo o apoio e o amparo dos bons espíritos, mas que principalmente eles estejam em conexão com os bons espíritos para poder receber esse apoio e esse amparo. Que eles estejam preparados, desejosos de receber esse apoio e possam rapidamente identificar a sua condição de desencarnado e todo o apoio que a espiritualidade pode lhes trazer nesse momento. Nós vamos vibrar
pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos presídios, para que se arrependam dos erros que cometeram e que peçam, humildemente, uma oportunidade de reparar esses erros. E para aqueles que estão nos presídios, condenados injustamente, para que eles suportem essas injustiças com resignação, na certeza de que Deus, justo e bom, não lhes permitiria passar por isso, se não fosse em proveito da evolução espiritual. Nós vamos vibrar pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram entregues aos vícios, às drogas. Eles possam continuar recebendo o apoio dos bons espíritos e que isso provoque a consciência deles, para que se deem conta do mal que estão causando a si próprios e àqueles que convivem com eles, e que possam, no momento de lucidez, pedir a Jesus a oportunidade do recomeço. Nós vamos vibrar pelos nossos dirigentes, pelos políticos do Brasil e do mundo, para que hajam sempre com bom senso, com equilíbrio e que, principalmente, contribuam para a construção da paz. Nós vamos vibrar por nossas famílias, para que haja sempre paz, harmonia, amor, paciência entre todos nós. Sabendo que hoje, talvez sejamos nós a termos que ser pacientes, mas que muitas vezes são os nossos familiares que precisam ser pacientes conosco. Nós vamos vibrar por nós mesmos, para que tenhamos coragem, humildade e perseverança na nossa trajetória, para que a gente possa continuar evoluindo, superando nossas fragilidades, superando os nossos defeitos, rumo à evolução maior. Nós vamos vibrar pela humanidade. Nós vamos vibrar por todos aqueles que nos rodeiam, no nosso trabalho, na nossa família, nos diferentes núcleos sociais em que nós convivemos. Porque a evolução tem que se dar em conjunto. A evolução tem que se dar em grupo. E, portanto, é preciso conviver sempre, tendo por meta a evolução de todos nós. Muito obrigada, Jesus, por mais esse momento de reflexão, por mais esse momento de engrandecimento do nosso conhecimento, de nos propiciar termos todos os instrumentos necessários para seguir em paz, confiantes, cheios de amor e de fé. Muito obrigada pela presença de todos e todas, cumprimentando aqui meu grande amigo Walter Monassi, a Maria Salete Mendonça, um beijo na Sueli, tão querida, em toda a família, desejando a todos e todas que tenham um ótimo domingo, que tenham um dia de muita paz, que aproveitem esse domingo muito bem na companhia das pessoas que fazem parte do nosso núcleo de afeto, e estaremos sempre todos juntos nas atividades do Centro Espírita Vovô Nestor. Acompanhe a gente no Facebook para conhecer a nossa programação.
Grande abraço a todos e todas, ótimo domingo e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Abração.